Olá, você está no canal Conexão Evangelística, conectando você ao Evangelho. E hoje nós vamos estudar Atos 10. E neste capítulo de Atos 10, Deus revela a Pedro, através de uma visão, que o Evangelho deverá ser pregado aos gentios. Pedro ensinará o Evangelho a Cornélio, sua família, depois apaziguará a discussão entre os judeus sobre o Evangelho a ser pregado a eles. Então, a obra do Senhor segue adiante, apesar da perseguição de Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande, e ele condenará Tiago à morte e depois colocará Pedro no cárcere. Na noite anterior à execução de Pedro, um anjo o ajudará a escapar da prisão. Então, desde já, eu te convido para ficar comigo até o final. E assim, nós vamos nos aprofundar. Hoje eu farei a parte 1, que será do versículo 1 ao 25. Mas, antes de prosseguir, eu gostaria de te convidar também, caso você seja novo ou nova por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho, assim você receberá notificação de toda vez que tiver vídeo novo no canal. Nós temos vídeos todas as terças, às 20 horas. Não esqueça também de deixar o seu like para fortalecer. Então, sem mais, vamos lá. Atos 10. Vamos agora, neste momento, orar, entregar ao Senhor este momento. Se você puder, aí no seu lugar, gostaria que você orasse junto comigo, que você desde já quebrantasse o seu coração, que pedisse ao Senhor para que Ele venha te trazer sabedoria acerca da sua palavra. Deus, Pai amado, Pai altíssimo, iniciamos, Senhor, mais um estudo, ó Pai. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, na Tua presença, buscando mais de Ti, ó Pai. Buscando mais, Senhor, da Tua presença, buscando mais da Tua palavra, buscando mais, Senhor, do entendimento daquilo que o Senhor tem a nos revelar através da Sua palavra. Sê conosco neste momento. Espírito Santo, você tem liberdade aqui, que os nossos olhos e ouvidos venham ser abertos, que cada casa, cada lar, cada família, cada pessoa que esteja agora ligadinha aqui, assistindo esse vídeo, com o coração voltado ao Senhor, querendo aprender mais, que o Senhor abra os ouvidos, abra os olhos, que ajude a quebrantar o coração e que ajude-nos a entender cada vez mais a palavra do Senhor. Sê conosco agora neste momento. Desde já eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vimos, que Jesus aparece a Saulo, que depois vai vir a ser chamado de Paulo, quando ele viajava de Damasco. Eu vou só fazer uma retrospectiva, caso você tenha perdido os capítulos anteriores. Todos os capítulos estão gravadinhos aqui, inclusive temos também no canal o estudo do livro de João. Caso você também não tenha visto, volte lá e complete aí o estudo. Então, Jesus aparece para Saulo quando ele viajava para Damasco. Depois disso, Saulo perdeu a visão. Após Ananias curar, Saulo foi batizado, começou a pregar em Damasco. Saulo então vai a Jerusalém a fim de unir-se aos discípulos, mas quando os judeus gregos ameaçam sua vida, os apóstolos o enviam a Tarso. E Pedro, então, ali realizou milagres em Lida
e Jope. E aí, já tendo feito uma breve retrospectiva, vamos seguir adiante. Então, livro de Atos, capítulo 10, versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, só retornando aqui um pouquinho, fiz a leitura do versículo 1 e 2, vou parar aqui para falar um pouquinho sobre Cornélio. Voltando aqui, Filipe ele tinha pregado em Cesareia. Nós vemos isso lá em Atos 8, no versículo 40. De modo que devia ter existido conhecimento do cristianismo ali antes desse incidente com Cornélio. Os centuriões eram parte essencial do exército romano, que se distinguiam por suas habilidades para liderar homens. A corte italiana era provavelmente uma força auxiliar ali de soldados locais não italianos ou romanos, embora o grupo original possa ter consistido de soldados italianos. Por isso que tem ali centurião da corte chamada italiana, né? Como a gente vê aqui no versículo 1. Os soldados romanos eles não gozavam de boa reputação, pois eles muitas vezes estavam envolvidos em extorsão e brutalidade contra a população local. Então, os tementes a Deus respeitavam ali as crenças, os costumes judaicos, inclusive as leis dietárias e dias especiais, né? Porque os judeus ele tem ali uma dieta, né, um pouco diferenciada, né, de acordo com a lei. Alguns tipos de alimentos, né, não deveriam ser consumidos ou ter o modo próprio, né, para se preparar aqueles alimentos de acordo com as leis dietárias e dias especiais. Então, eles frequentemente se associavam aos judeus, mas não estavam dispostos a se tornar prosélitos completos, ou seja, né, abandonar aquilo que eles acreditavam e seguir ali o judaísmo, uma vez que isso requeria ser circuncidado e observar outros rituais judaicos. Então, a gente vê, né, que Cornélio, ele era um homem ali dos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus, né? São os outros povos. Os judeus, a Israel, a nação escolhida, né, do Senhor, ao qual o Senhor fez, e tinha-se ali, né, uma aliança, né? As pessoas tinham que ser circuncidadas. Havia todo um ritual desde o início, desde os tempos de Abraão, Isaac, Jacó, da tribo, enfim. Isso veio, né, através dos povos, através das leis que o Senhor deixou, e eles seguem, né, até os dias de hoje. Mas o que me chama a atenção aqui de Cornélio, né? Ele é um gentil. Mas perceba que duas palavras aqui chamam a atenção, sobretudo no versículo 2. Fala sobre ele ser piedoso e temente a Deus, que já começa assim. E era contínuo em oração, ou seja, ele era um homem de oração. Ele orava a Deus. Então, quem era Cornélio? Era um oficial do exército romano
que comandava ali em torno de 100 homens, e daí o termo centurião, né? Porque comandava 100 homens. Ele morava em Cesareia, uma cidade situada nas margens ali do mar Mediterrâneo, a cerca de 82 quilômetros, né, ao noroeste de Jerusalém. E segundo os historiadores, naquela época, era o local onde residiam os procuradores romanos e quartel-general de suas atividades na Palestina. Então, tornou-se um importante centro comercial, marítimo e cultural, aquele lugar. E sem dúvida, né, o perfil de Cornélio descrito aqui no versículo 2, né, que fala sobre ele ser piedoso e temente a Deus, ele é descrito como diferenciado e exemplar. Não há evidências aqui no registro bíblico de que ele fosse um prosélito do judaísmo, entretanto, é dito que ele era piedoso e temente a Deus, e não a vários deuses, né? Isso é algo importante, porque naquela época eles adoravam vários deuses, vários santos, né? Vários deuses, várias divindades ali que eram criados na antiguidade. Mas ele não. Ele orava a Deus. Não tá aqui Deus, tá Deus com D maiúsculo, que é o nosso Deus, o único Deus real, né? Então ele não era politeísta. Ele não adorava a muitos deuses. Ele era piedoso e ele temia a Deus, somente a Deus. E ele também orava a Deus. É provável que aqui o seu estilo de vida tenha sido de tal maneira assim que influenciou significativamente os de sua casa. Por isso, meu povo, que as nossas atitudes, né, aquilo que nós somos, quem nós somos dentro da nossa casa, quem nós somos fora, né, ali da sociedade, porque às vezes nós não podemos, nós não podemos ter duas faces. Eu não posso ser um tipo de pessoa na igreja e outro tipo de pessoa em casa, e outro tipo de pessoa no meu trabalho, e outro tipo... Quantos tipos de pessoa eu sou? Só uma. Então veja, né, a maneira desse homem ser temente a Deus e orar. Ele era um exemplo dentro da sua casa. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Lembrando a vocês que eu ainda estou no versículo 2, tá? Fizemos a leitura só do versículo 1 e 2, mas para vocês verem como algumas coisas precisa a gente parar e analisar. Então, ele influenciava significativamente os de sua casa, os familiares, os servos. E aí eu pergunto, que tipo de exemplo de liderança espiritual estamos exercendo em nossa casa ou na vida daqueles com quem convivemos mais de perto? Na escola, no trabalho, na faculdade, enfim, por onde você for. Que tipo de liderança espiritual você está exercendo? Que tipo de pessoa você está sendo? Você está sendo aquele que ajuda a conduzir as pessoas a ser temente a Deus? Ou você é aquele que afasta as pessoas de Deus? Não. Deus é para mim, mas não para você. Então já fica aqui para a gente refletir nesse exemplo deste homem. A gente vê que aqui Cornélio, ele tem
na sua vida devocional, ele tem tanto de forma vertical quanto de forma horizontal. Como assim, Gisele? Eu não estou entendendo. Então vamos lá. Além da sua vida devocional vertical com Deus, estável e contínua, não era um homem teórico, vivendo um ascetismo recluso, introspectivo, focado só nos exercícios espirituais e na autodisciplina, ou seja, ele não era aquele que apenas orava e ficava ali buscando a Deus. Claro que isso é importante, nós precisamos ter exatamente os dois, a nossa vida vertical com Deus, mas também a horizontal. Também a horizontal. O que é a horizontal? É ter uma vida prática. Ele olhava para o próximo e, de alguma forma, com os recursos que ele possuía, procurava mitigar sua dor, sofrimento ou carência. Então ele era aquele que ele não olhava só para si. Ele não buscava só ter, não, preciso de mais. Ele tinha tanto uma vida vertical, que é, subindo de cima para baixo, de baixo para cima, que seria através das orações, através da obediência, através de temer ao Senhor. Mas ele também não era só de falar, de orar e de estar ali só de boca, não, ele também agia. Ele também tinha a sua vida horizontal. Ele procurava amenizar o sofrimento, a dor, a carência do outro. E ao longo da narrativa, descobriremos algumas de suas virtudes: piedade, reverência, influência, oração, receptividade e obediência. Ele não era um cristão professo, porém a sua conduta pode superar a de muitos de nós que somos cristãos. Quais são as evidências práticas da nossa fé, do nosso amor ao Deus, ao próximo? Como que nós estamos praticando a nossa fé? Como que nós estamos praticando o nosso amor a Deus e ao próximo? Vale lembrar o que Tiago diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 18. Para aqueles que ainda não foram esclarecidos e alcançados pela graça salvadora em Cristo Jesus, tal perfil o colocaria no rol dos filhos de Deus. Porém, a salvação não vem pela religiosidade. Não. Não vem pela piedade e boas obras. Ele precisava ter um encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. Não bastava ele ter boas obras, mas ele precisava ter esse encontro com Jesus. E assim hoje muitas pessoas vivem no engano. Não, mas eu faço minhas obras, mas eu não gosto muito de orar, não gosto muito de falar com Deus não, mas eu tô fazendo aqui, do meu jeito. E aí a gente vê um cara que era um centurião, ele cuidava ali, ele era temente a Deus. Ele tanto tinha fé, como ele orava, como ele praticava boas obras, mas ainda necessitava de algo.
necessitava dele entrar em contato com o Evangelho, dele ter um contato com Jesus. Vamos seguir aqui. Versículo 3. E este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Perceba, gente, que ao longo de toda a Bíblia, quando vem um anjo de Deus, quando Deus quer falar, quando o Senhor ele quer falar conosco, ele nos chama pelo nome. Ei, Deus te conhece pelo teu nome. Deus ele me conhece pelo meu nome. E quando ele quer falar, é pelo nome que ele nos chama. Assim como aconteceu aqui com Cornélio, assim como aconteceu com o profeta Samuel, assim como aconteceu com muitos outros relatos na Bíblia. Versículo 4: o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Pedro, o nome que Jesus colocou. Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Versículo 6: E este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirás o que deves fazer. Perceba que o Senhor ele está sempre direcionando. Ei, procura esse aqui que eu preparei ele, vai lá. Ele já tem uma palavra te esperando. Ei, tá agoniado? Busca falar com tal pessoa. Ele vai ter a palavra, eu tô te enviando lá. Precisamos estar atentos ao que o Senhor fala. Por que o Senhor falou com esse homem? Um centurião. Por quê? Será que é porque ele tinha uma vida com Deus? Ele orava? Ele se preocupava com o próximo? Às vezes nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos que o Senhor fale conosco. Nós queremos que o Senhor nos direcione. Mas nós não queremos ter uma vida contínua de oração. Muitas vezes não somos piedosos e que dirá tementes a Deus. Hoje estamos vivendo um tempo em que as pessoas não temem mais ao Senhor. Elas acham que é do jeito dela. Ficam procurando brechas, pegando versículos isolados aqui da palavra do Senhor para o seu entendimento, para respaldar o seu pecado, para buscar fazer aquilo que agrada somente a si e não agrada ao Senhor. A gente vê que ele fixou os olhos, na visão, e ele pergunta: Que é, Senhor? Então, o temor e o espanto eram reações comuns à voz de Deus, ou à sua aparição em relatos bíblicos. Lá em Atos 9, versículo 4, a gente vê isso. Quando o Senhor, vai falar com Saulo,
que diz lá no versículo 4: E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo responde: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então veja, toda vez que a voz do Senhor ela aparece, né? As pessoas elas ficam ali atemorizadas. Elas ficam ali. É uma voz, deve ser uma voz assim tão diferente que logo se percebe que é Deus falando. E aí é falado, né? As orações e as esmolas motivaram a nova revelação de Deus a ele por meio de Pedro. Eu vou continuar aqui até o versículo 8 e já vou vindo dando uma explicação mais geral. Versículo 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, o enviou a Jope. Então, enquanto tudo isso acontece, Pedro ainda estava em Jope. Era comum orar no terraço, né? Era comum ali. E aí a gente vê que Cornélio, ele estava numa conexão tão assim com Deus, que mesmo ele sendo um gentil, mesmo ele não sendo um judeu, o Senhor envia um anjo ali para falar com ele. E aí o que é que a gente vê? A palavra do profeta Jeremias se revela verdadeira na vida de Cornélio, quando diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Depois você pode abrir a sua Bíblia e ler essa passagem. Era exatamente isso que Cornélio fazia. Buscava o Senhor de todo o coração. Nenhuma vida e nenhuma busca sincera e verdadeira passa desapercebida diante de Deus. Na hora 9 do cômputo judaico, ou seja, às 15 horas ou às 3 horas da tarde, Jesus expirou ali na cruz. Está lá em Marcos, capítulo 15, versículo 34 e 37. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9, são as 3 horas da tarde. E o coxo na porta do templo foi curado. Cornélio estava em sua casa, observando a hora 9 da oração, quando teve esta visão de Deus. Ele estava buscando na casa dele. Ele observava ali os horários da oração. O ministério dos anjos se fez presente também no início da igreja, libertando Pedro da prisão, lá em Atos, capítulo 5, versículo 19, orientando Filipe. A gente vê lá em Atos, no capítulo 8, versículo 26. E agora nós estamos vendo aqui, falando com Cornélio. Não é muito comum ter encontro com anjos, ainda que em visão. E daí o temor e tremor de Cornélio e tantos outros que vivenciaram essa experiência.
Esses seres celestiais são mensageiros de Deus e estão sempre a seu serviço. A palavra do anjo confirma o que todos sabemos, que ninguém e nada do que fazemos passa desapercebido diante de Deus. De um modo especial, orações e esmolas, e doações, e o olhar para o próximo. A prática constante da oração expressa a importante e significativa atitude de buscar a Deus. Também é significativa a menção da doação, o que demonstra o valor que o nosso Deus dá àqueles que se importam e são solidários para com os carentes e os necessitados. A gente vê que o processo da salvação, ele é basicamente, em geral, não é algo, não é, tem que ser assim, mas envolve 3 P's. O perdido ou o pecador, a palavra de Deus e o pregador, aquele o qual o Senhor levanta para pregar a palavra, para levar a palavra. Aqui no caso, o perdido era Cornélio. Perdido era Cornélio. E essa tarefa de ser pregadores, ela foi dada, ela foi delegada a nós humanos, servos de Deus. E aqui quem foi o escolhido para pregar a Cornélio, para pregar, para fazer parte, desses 3 P's, foi Pedro, o 4º P aqui, Pedro. Pedro foi o pregador escolhido e ele tinha a palavra de Deus a ser transmitida a Cornélio. Assim sendo, este personagem tão relevante deveria ser acionado ali em Jope para que viesse abrir as portas do Evangelho naquela vida, família e comunidade, conforme a palavra de Jesus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16:19. Então veja, meus amados, que não é só eu ter uma vida de oração, não é só eu ser piedoso, temente, fazer boas obras, mas eu preciso ter Jesus, eu preciso da sua palavra. Aqui o Senhor vai só complementar o que faltava ali para Cornélio. E aqui Cornélio vai ser a primeira pessoa. Ele abre ali, o Senhor o escolhe para ser o primeiro gentil. Para ser o primeiro gentil a receber ali a palavra, a receber o Evangelho, a fazer parte desse reino. Aqui o momento da visão. Claro que é só uma simulação, só pra gente dar asas aqui à nossa imaginação. Versículo 19. Versículo 9, corrigindo, versículo 9. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e, enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos. Então aqui Pedro, ele tem uma visão. Pedro, ele teve ali os seus sentidos ali arrebatados. Ainda antes de entrar totalmente aqui em Pedro,
voltando aqui para Cornélio, né? A reação de Cornélio à visão, ele não teve dúvida de que aquela experiência foi perfeitamente real. Também não teve receio de compartilhar com seus 2 servos e com o soldado da comitiva. Ele poderia ter mandado as pessoas ir procurar Pedro e não ter dito nada. Mas, cara, ele achou aquilo uma experiência tão real. Quando a gente tem uma experiência com Deus, são coisas tão reais que a gente quer que todo mundo experimente. E o que chama atenção também é o fato dele ter contado a visão e não apenas ter orientado a chamar e trazer o apóstolo. Provavelmente sua intenção fora de abastecê-los de informação capaz de convencer a Pedro a atender o chamado. Entretanto, o Espírito Santo já estava incumbido de providenciar esse convencimento. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos direciona. Naquela época, gente, os gentios, ou aqueles que não eram judeus, eles não se misturavam. Tinha uma lei cerimonial que um judeu entrar na casa de um gentio, ele ficaria impuro, era algo impuro. Então logo Pedro, ele não poderia entrar na casa de Cornélio. Veja, Cornélio mandou ali, né, os homens dele ir chamar a Pedro, para Pedro ir lá na casa dele. Mas era-se levado muito a sério as leis, os costumes, os cerimoniais. E um judeu não iria adentrar a casa de um gentil, alguém que não tinha sido circuncidado, né, que não tinha feito ali uma aliança com Deus. Ele se tornaria impuro. Mas veja, é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem a gente faz a nossa parte, sabe? De levar a palavra, e é o que eu faço aqui para vocês. Eu tento trazer o entendimento da palavra, mas é o Espírito Santo do Senhor que vai tocar aí na sua vida. É Ele que vai te convencer. Eu faço a minha parte de atrair você até aqui, até este canal, dentre tantos outros que existe. Você está aqui porque talvez o Senhor escolheu a mim para te levar essa palavra. Escolheu a você para compartilhar essa palavra com outras pessoas. Então, o Espírito Santo, ele providencia convencimento. E aí aqui sobre o versículo 9, indo eles, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então a cidade de Jope, ou Jope, situava-se a cerca de 51 quilômetros, em linha reta ao sul de Cesareia. Então, enquanto a comitiva estava a caminho, Pedro cumpre a sua disciplina de oração da hora sexta, ou meio-dia. Pedro, ele tinha ali a sua disciplina de oração ao meio-dia. E para isso subiu ao eirado ou ao terraço e foi orar. A hora sexta era meio-dia. Daniel orava também 3 vezes ao dia. Aonde nós vemos isso, Gisele? Lá no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Talvez na hora terceira, que é 9 horas, a hora sexta, 12 horas,
a hora nona, 15 horas. Talvez isso fosse uma prática comum entre os judeus e Pedro observava. Então eram 3 horários de oração que eles procuravam observar: 9 horas, meio-dia e 3 horas da tarde. O fato é que quando se busca a Deus com frequência e anseio de estar na sua presença, algo acontece. E aqui a gente vê no versículo 10 que Pedro ele tem fome, ele está com fome. Mas, enquanto estavam preparando a comida dele, sobreveio-lhe um êxtase, ou um arrebatamento dos sentidos, ou traduzindo para a gente compreender melhor, ele teve uma visão. Ele viu algo ali. E não era sem razão que Pedro estava com fome. Era chegada a hora de almoçar. Bom, para ele que, sendo visitante naquela casa, tinha que quem lhe preparasse uma boa refeição, enquanto podia se dedicar à oração. Então, ele viu o céu aberto, versículo 11, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Então, aqui a gente vê que não era um delírio porque Pedro estava com fome, mas era Deus mesmo querendo revelar-lhe alguma coisa em visão. Na sua experiência de pescador, Pedro estava acostumado a ver redes sendo lançado para o alto, ao mar, e depois sendo puxado com nenhum, com poucos peixes, com muitos peixes. Porém, não lhe era nem um pouco familiar aquela visão divina de um lençol sendo baixado à terra com tal variedade e representatividade da fauna, de animais. Tinha quadrúpedes que andam sobre suas 4 patas, répteis que rastejam, aves que voam. Não há qualquer referência à cor deste lençol, já que isso não tinha importância. Porém, desde a primeira vez que tive contato com essa história, me vem sempre à mente a ideia de um lençol branco. Sempre a gente imagina, né, que seja um lençol branco. Eu vou até... Deixa eu ver aqui. Não, eu até achei uma imagem aqui. E é o que a gente imagina, né? A gente vai lendo a Bíblia e vai, então, imaginando, né? Como que isso aconteceu, né? Como era isso? E talvez por contexto, né, da voz falando de purificação. E além da imagem, Pedro ouve uma voz que se dirige diretamente e nominalmente a ele: Levanta-te, Pedro. Mata e come. Em outras palavras, Pedro, você está com fome, eu te trouxe alimento com fartura. Vai em frente, prepara seu almoço e come. Será que era isso que estava querendo dizer essa visão? Versículo 14. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Versículo 15. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E acontecendo isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro, versículo 17, duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto,
eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Então aqui a gente vê que a primeira constatação é a de que Pedro entendeu que Deus estava falando com ele. E quem sabe até para o testar, né? De repente Pedro falou assim, não, Deus está me testando. Por quê? Porque os judeus não comiam qualquer tipo de comida, eles não comiam qualquer tipo de carne. Isso está lá nas leis, né? No início lá do livro, tem no livro de Levítico, dentre Deuteronômio, Levítico 11, Deuteronômio 14. Então tem lá dizendo quais animais eram próprios, qual era impróprio para comer. Então eles não comiam, né? Animais com patas fendidas, animais que ruminavam, e tem todo um contexto. E aí Pedro logo de cara pensa, não, Deus está me testando. Mas na verdade era para ensinar algo muito além de hábito ou restrição alimentar. A instrução divina sobre a ingestão de alimentos vem de longe. Depois do dilúvio, o Senhor disse a Noé e seus filhos: tudo o que se move e vive, ser-vos-á de alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Está lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 3. Entretanto, os judeus sabiam perfeitamente que a lei de Moisés estabeleceu claras restrições quanto a determinados animais que vivem na terra, nas águas, bem como as aves e insetos, os declarando imundos ou impuros e impróprios a se comer. Como eu já disse, né, caso você tenha aí a curiosidade de querer ver, né, quais são esses alimentos, você pode abrir o livro lá em Levítico, no capítulo 11. E aí tem lá dizendo, né, essa variedade aí de alimentos. E lá também no livro de Deuteronômio, no capítulo 14. Então tem em 2 lugares aí mostrando, dizendo sobre esses animais. Eu vou ler bem brevemente aqui o capítulo 11 de Levítico, que diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comerei dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em 2 e rumina, dele comereis. Deste, porém, não comereis dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. O coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre vos será imunda. Também o porco tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em 2, mas não rumina. Então aqui tem uma série de coisas que o Senhor vai dizendo o que é puro e o que é imundo. E Pedro aqui, ele seguia. E é por isso que Pedro, no versículo 14, ele responde dessa maneira: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Por quê? Porque Pedro seguia exatamente, né, ali o que dizia em Levítico 11 e 14. Mas a questão não era apenas a impureza cerimonial, mas sanitária, de saúde pública, né? Essa é a lei dos animais, das aves, de toda alma vivente que se move nas águas, de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Levítico 11, versículo 46 e 47. Pedro e os demais judeus, eles levavam muito a sério essa lei mosaica. Eles não apenas se consideravam o povo de Deus, um povo santo com alimentação santa, como consideravam os gentios
gente imunda e, portanto, não se misturavam e nem comia com eles. Então, essa visão aqui está se tratando não do que era para comer e do que não era para comer, mas essa visão estava se tratando justamente sobre essa questão dos gentios, essa questão deles não se misturarem. Eles não se misturavam, eles não comiam com eles, eles não, principalmente adentrar a casa de um gentio, jamais. Jamais. Mas aqui o que é que o Senhor está fazendo, né? Vai juntar um só povo, o povo de Deus. Tanto os gentios, que somos nós somos gentios, nós não somos judeus. Nós somos gentios, nós somos alcançados pela palavra do Senhor, assim como Cornélio. Cornélio aqui, ele foi o primeiro. O primeiro. Versículo 15. E a segunda vez lhe disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. Versículo 16. Aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então, qualquer tentativa de interpretar essa purificação divina aqui mencionada como uma ressignificação da lei mosaica, né, liberando a ingestão de tudo que era estabelecido como imundo, aqui não está se falando bem disso, tá? Mas tem a ver aqui exatamente com a inclusão de todos os povos, tribos, raças e nações na nova aliança da graça de Deus. Porque antes somente os judeus eram ali os escolhidos. Jesus veio para eles, no meio deles. Mas através do sacrifício de Jesus, através dessa nova aliança da graça de Deus, o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, que diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então, a gente pode ver em Gálatas, no capítulo 3, versículo 8, e podemos ver também em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3. Eu vou abrir aqui para a gente fazer a leitura. Vou deixar só por conta de vocês. Vamos lá. Gálatas 3:8. Vamos aqui. Diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho ao Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, desde Abraão, veja bem, desde Abraão, Deus já está falando que ele tem um plano para todos. Não era só para os judeus. Deus, ele quer salvar a todos. Lá em Gênesis 12, versículo 3, é quando o Senhor diz: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, em ti, ali Deus está falando para Abraão: olha, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas até então, até aqui, estava ali só os judeus. E a partir daqui, o Senhor fala: não é só para os judeus, é para os gentios, é para todos, toda tribo, toda raça, toda nação, todos aqueles que crê, que receber.
Aqui em Atos, capítulo 3, versículo 25, diz assim: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Veja que tem várias passagens dizendo a mesma coisa. Várias passagens dizendo a mesma coisa. E Isaías profetizou. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isso você encontra em Isaías, livro de Isaías, capítulo 49, versículo 6. E era chegada a hora de Pedro, dos demais apóstolos e da igreja judaica abrirem a mente, o coração e os braços para receberem e acolherem todos aqueles que eram alvos da graça divina. Parece que para Pedro se dar conta, as coisas precisavam acontecer 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Nós vemos em Lucas, capítulo 22, versículos 54 ao 62. Jesus o perguntou 3 vezes se ele o amava. A gente vê lá no livro de João, no capítulo 21, versículo 15 a 17. Porém, Samuel também foi chamado por Deus por 3 vezes. Nós vemos isso em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 8. E há outros casos interessantes de uma 3ª vez. Tem lá em 1 Reis. Eu vou falar aqui uma listinha, você anota aí. Quando você terminar de ver esse vídeo, corre lá na sua Bíblia e vai ler essa palavra, vai lá ver. 1 Reis, capítulo 18, versículo 34. 2 Reis, capítulo 1, versículo 13. Mateus, capítulo 26, versículo 44. Mateus, capítulo 4, versículo 4. E em Lucas, capítulo 23, versículo 22. Versículo 17. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Bom, o lençol foi recolhido e verifica-se que Pedro ainda estava perplexo, tentando entender o significado de tudo aquilo. É interessante como a revelação divina é gradativa e progressiva. Como Deus vai preparando as pessoas, respeitando o tempo de cada indivíduo. Enquanto isso, a comitiva vai indagando e chegando até a casa onde Pedro estava hospedado. E aí eles chegam ali, perguntam. Aqui a imagem da visão. Versículo 19. E, pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Versículo 20. Levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Talvez agora, algum tempo depois, um pouco menos perplexo e mais pensativo, Pedro continuava aguardando as respostas. Se ele perdeu o apetite ou almoçou, nós não sabemos, A Bíblia não conta essa curiosidade. Mas o Espírito Santo se dirige diretamente a ele, passando as instruções.
Gente, perceba como Deus prepara as coisas. Não é por acaso, não é, e aconteceu por acaso, que aí Pedro apareceu. Não, gente. O Senhor prepara tudo. Prepara a pessoa para falar com a gente. Prepara o nosso espírito para entender aquilo. Perceba que Pedro andou com Jesus e até ele ficava perplexo de ter visão. Até ele ficava na dúvida. Até ele se questionava, se perguntava, que dirá nós? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Mas veja, o Espírito Santo se dirige a ele passando algumas instruções. É curioso que essas novas instruções avançam um pouco mais, mas elas não elucidam toda a situação. Pedro é convocado a acompanhar aqueles 3 estranhos, depositando a confiança plena na condução divina. O grande desafio de ser seguidor de Cristo é o de se sujeitar à sua vontade, obedecer ao seu comissionamento, mesmo sem ter a visão completa da situação, aprendendo dia a dia a viver na sua dependência. Pedro aqui ainda estava pensando, mas meu Deus, se não é sobre comida, e esses homens veio me buscar, o que é? E ele ficou ali pensando, mas ele pensando e obedecendo, tá, gente? Foi pensando e teimando, não, não vou, não sei, será? Não. E aqui já, encaminhando já para o finalzinho, né, que eu vou parar aqui pelo 25. Vamos lá, versículo 21. Descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou a quem procurais. Qual é a causa por estais aqui? Versículo 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Então, o Espírito de Deus já havia preparado Pedro para aquele encontro. Assim, quando ele vê ou escuta aquela movimentação toda junto à entrada da casa de Simão, o curtidor, tratou de descer e se apresentar aos homens enviados pelo centurião Cornélio. Era chegada a hora dele saber o que estava acontecendo, então se apressou em lhes perguntar o motivo da vinda deles. E ao ouvirem a indagação de Pedro, parece que aqueles homens nem tiveram a preocupação de se apresentarem. Se o fizeram aqui, Lucas, o que escreveu, foi sucinto aquele, né, no registro, omitindo essa parte, mas a resposta da comitiva foi direta ao ponto, ressaltando as virtudes do seu Senhor e sintetizando a experiência incomum que ele teve. Como servos de Deus, também devemos focar e apresentar o Senhor que nos enviou ao mundo, bem como a sua mensagem. Versículo 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Versículo 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Versículo 25. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E, falando com ele, entrou e achou muitos que ali havia se ajuntado. Então, Pedro ali se sentia bem à vontade, né, na casa de Simão, acolhendo os viajantes, hospedando-os da viagem, que era cansativa. Era hora de descansar, de se alimentar e conversar um pouco. No dia seguinte, Pedro partiu com eles rumo a Cesareia. E vale destacar o cuidado, né, da igreja, dos irmãos ali em Jope, enviando-se ou voluntariando-se a fazer companhia a Pedro naquela missão. Estes eram os judeus adiante denominado de fiéis, que eram da circuncisão.
Então, a igreja tinha um cuidado ali, né? E a viagem não era tão longa assim. Como eu já disse, cerca de 51 quilômetros em linha reta, para os padrões da época, né? Pois chegaram lá no dia seguinte. Nas atitudes de Cornélio, descritas no texto, né? Podemos deduzir que ele estava seguro e tinha fé que a missão teria bom êxito e Pedro viria com os seus servos. Ele não achava correto reservar apenas para si a oportunidade e o privilégio de vivenciar aquele momento tão especial de ouvir o enviado por Deus. Então, ele estendeu esse privilégio aos seus parentes e amigos mais próximos. E aqui eu paro e penso: será que eu e você temos feito o mesmo? Será que nós estamos querendo o privilégio de ouvir um homem de Deus, alguém que o Senhor envia só para nós? Ou a gente está também tentando levar isso para as pessoas à nossa volta? Olha o que o Cornélio fez. Ele sabia que o homem de Deus viria a seu encontro e ao mesmo tempo ele pensou: poxa, isso não pode ser um privilégio só meu. Eu não posso sozinho ouvir essas palavras, mas outras pessoas também precisam ouvir o que esse homem de Deus tem a dizer. E finalmente Pedro chega à casa de Cornélio, que o estava esperando. Percebe-se que Cornélio ainda estava sob o impacto da visão e sem a adequada noção dos fatos, e certamente ele tinha muito a aprender sobre o mundo espiritual e o mundo material. O fato de Pedro ter sido apontado na visão como um interlocutor divino não tinha promovido ao status de um superior, né, celestial, diante de quem deveria se prostrar e adorar. Veja também a atitude humilde de Pedro. Pedro não recebeu adoração. Queridos, veja o que é que Pedro diz: ei, levanta-te. Eu também sou homem, tu tá se ajoelhando para mim. Tem que se ajoelhar para o Senhor. Tem que adorar ao Senhor. Eu também sou homem, igual a você, um homem de Deus. Sabe? Eita, que Pedro aqui foi assim, cirúrgico. O fato de Pedro ter sido apontado na visão como interlocutor divino não dava a ele, né, essa posição de receber adoração, porque a adoração é somente a Deus, somente ao Senhor. Se nem os seres celestiais são dignos de veneração, de adoração, quanto mais os seres humanos e mortais. Somos apenas servos, aos quais foi conferido o privilégio de servir ao Deus, ao Senhor dos Senhores. O equívoco de Cornélio pode se repetir na comunidade cristã de qualquer época, quando os liderados confundem e trocam submissão e apreço por devoção e exaltação de seus líderes. Nós precisamos estar atentos. Eu posso até imaginar o constrangimento de Pedro diante da cena de Cornélio prostrado aos seus pés, e rapidamente ele interferiu e reverteu a situação, esclarecendo: ei, todos somos iguais, nós somos objeto da mesma graça divina. Eu não sou mais que você não, para você se ajoelhar aqui diante de mim. O mesmo Deus que falou com você falou comigo. Eu e você estamos ali, ó, pela mesma graça, pelo mesmo Deus. Então, eu parando para analisar sobre isso, né, que fique para a gente refletir. Coloquei aqui as 3 visões novamente, né? Cornélio tendo a visão do anjo, Pedro tendo a visão ali do lençol, e o momento ali dos 3 homens chegando, né? E falando ali, e Pedro sai para ir falar com eles. Amados, que a gente possa refletir aqui em tudo que foi dito.
em tudo que foi lido, em tudo que foi esclarecido. E para não ficar algo muito longo, que já está, a gente vai fazer a parte 2, tá certo? Então, a partir aqui do versículo, eu vou pegar aqui do versículo 26 em diante, mesmo eu já tendo explicado, mas eu faço uma retomada. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos incluístes, ó Deus, no Teu plano de salvação. Éramos gentios, ó Pai, mas a Tua graça nos alcançou através do sacrifício de Jesus. Ó Senhor, nós vimos aqui em Tua palavra, Pai, que Cornélio foi o primeiro, Pai. E através dele, através dessa primeira vida, Senhor, o Senhor abriu o entendimento. E hoje, Senhor, nós estamos aqui estudando a Tua palavra, porque o Senhor nos amou. O Senhor já tinha planos para nós, gentios. Desde Abraão, Senhor, a Tua graça está sobre todos. Ah, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por nos incluir, Pai, no Seu plano de salvação. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, Senhor, pois sabemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o único, ó Jesus, o único ao qual nos leva a Deus. Ah, Pai, que nós venhamos estar sempre em Tua presença, Senhor. Que nós venhamos estar sempre, Deus, buscando estar em oração, assim como Cornélio apresentado aqui na palavra, Senhor. Que nós venhamos buscar estar em oração, venhamos buscar estar, Senhor, em Tua presença, ó Deus. Ah, Jesus, ensina-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, na caminhada. E abre, Senhor, o nosso entendimento. Dá-nos fome e sede cada vez mais da Tua palavra. Pai, neste momento eu peço que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que assistiu esse estudo, que veio, Senhor, para aprender mais de Ti e da Tua palavra. Ser com Ele, ser com eles. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Inscreva-se no canal, deixe o joinha, ative o sininho. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like. Ao compartilhar, você vai estar ajudando a evangelizar, você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus a mais pessoas terem o entendimento da palavra. Então, eu conto com você nessa missão que é levar o evangelho, levar a palavra do Senhor. Eu conto com o seu compartilhamento, eu conto aí com o seu like e também, caso essa palavra tenha falado com você, deixa aqui nos comentários, comente, eu gosto de ler o que vocês escrevem, eu sempre respondo. Então, deixa aqui nos comentários também. E lembrando que nós temos vídeo novo todas as terças, às 20 horas. Então, a próxima terça, às 20 horas, vídeo novo no canal. Teremos aí, então, Livro de Atos, parte 2. Então, até a próxima e tchau, tchau!